primeiro lugar, boa tarde a todos. O presidente já está na casa, mas o plenário está bastante animado hoje, portanto, nós vamos aqui dar início à nossa cerimônia virtual de assinatura da parceria entre a TV Câmara e a Academia Brasileira de Letras. Ressalta-se que, em virtude da pandemia do coronavírus, essa cerimônia está sendo realizada na modalidade virtual, com transmissão ao vivo pelo canal da Câmara no YouTube. O evento marca o início de uma importante parceria de valorização da cultura nacional. Assim, a TV Câmara passa a exibir programas, vídeos e documentários produzidos pela Academia Brasileira de Letras, especialmente relacionados à literatura brasileira, à cultura nacional e à história do Brasil. A iniciativa integra o acordo de cooperação técnica celebrado ainda em 2019 entre a Câmara e a ABL, com o objetivo de desenvolver ações conjuntas de promoção e valorização do livro e o incentivo à leitura, com a publicação e distribuição de obras em diversos formatos, disponibilizando-as nas respectivas bibliotecas digitais e portais institucionais, além de doações de livros a bibliotecas públicas em áreas carentes do Brasil. Na qualidade de coordenador da Comissão Especial do Bicentenário da Independência do Brasil, criada pela Câmara dos Deputados, iniciativa do presidente Rodrigo Maia, eu destaco que a TV Câmara contribui hoje para esta solidária cooperação entre ambas as instituições, essenciais aos ideais republicanos, de disseminar a memória nacional e a contemporaneidade das novas gerações, democratizando ainda mais o acesso à cultura e ao conhecimento por meio do audiovisual tão presente na cultura brasileira. Por isso, antes de cumprimentar todos os presentes virtualmente, eu queria que todos se colocassem numa posição de respeito para a execução do hino nacional.
Queria agradecer a presença de todos e informar que virtualmente estão participando conosco, o que muito nos honra, o presidente da Academia Brasileira de Letras, o professor Marco Lucchesi, o acadêmico imortal da Academia Brasileira de Letras e ex-presidente do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o professor Arno Welling, além da deputada Joyce Hasselmann, que é secretária de Comunicação, do diretor-geral desta Câmara dos Deputados, o Dr. Sérgio Sampaio, a diretora da TV Câmara, Alessandra Anselmo, aqui presencialmente um amigo nosso, o deputado Rodrigo Agostinho, de Bauru, em São Paulo, que nos brinda com a sua presença, além do diretor também, Davi Miranda. Eu quero agradecer a todos vocês que se fazem presentes. Me informaram também que o deputado Lafayette de Andrada se faria presente virtualmente, ele que contribui com a nossa comissão do Bicentenário e que é um grande amigo nessas lutas pela valorização da cultura nacional. Eu queria pedir a paciência de vocês para que eu leia um discurso de abertura dessa solenidade de assinatura antes de passar a palavra aos às demais autoridades que farão uso da palavra. Bom, já cumprimentei a todos, então vou pular as formalidades de praxe. Nós nos reunimos nessa tarde, ainda que virtualmente, o novo normal num tempo anormal, para formalizar mais um acordo entre a Academia Brasileira de Letras e a Câmara dos Deputados. A já consagrada parceria entre a Academia e as edições Câmara agora se estende a outro órgão igualmente importante para as atividades culturais desta casa, a TV Câmara. E o que a olhos desencantados passará por simples expediente protocolar se revela, sob exame mais atento, motivo de maravilha. Exame esse com olhos de poeta, ou de político, por que não? Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo. Como disse, professor Lucchesi, o nosso melhor fabro, o Guimarães Rosa. Ele mesmo poeta e diplomata. Vejamos, pois, o que se nos ocorre hoje. O fato é esse. A Academia Brasileira de Letras e a TV Câmara estabelecem um acordo para a divulgação de materiais audiovisuais produzidos pela Academia, relacionados à literatura brasileira, à cultura nacional e à história do Brasil. Um evento assim singelo poderia certamente ser adornado, com muita justiça, com considerações de caráter teórico e abstrato sobre as relações entre a literatura e a política, como aquela do dramaturgo austríaco von Hofmannsthal, segundo a qual nada está na política de um país que não esteja antes na sua literatura. Ou ainda buscar no rol das citações necessárias o não menos verdadeiro aforismo do Wittgenstein: os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Ambos, notem bem, revelando uma relação assimétrica na qual somos nós, os políticos, a parte hipossuficiente. Que isso sirva sempre a constranger cada vez mais a generosidade dos imortais. Mas não se trata aqui de distribuir os ônus de um contrato, mas antes de consagrar a união em torno de um objeto comum da nossa devoção, o Brasil. Mais do que o mesmo objeto comum de devoção, de dedicação, o que une as duas casas, a Câmara e a Academia, e é isto o que, sob o véu da aparência, me admira particularmente, é o instrumento comum que manejamos e no qual se resume toda a nossa força e toda a nossa vocação. Esse instrumento é a palavra. Câmara e Academia servem ao Brasil por intermédio da palavra. De forma que se pode afirmar seguramente, parafraseando o Borges, que dividimos, políticos e literatos, esse ofício do verbo. A parte que cabe a cada qual, contudo, é inconfundível. À Academia Brasileira de Letras cabe o ofício da palavra pela palavra, o cultivo da arte, da beleza, o resguardo da tradição, a exploração vertiginosa do universo linguístico. As letras, e de modo todo especial a poesia, tão cara ao professor Lucchesi,
seguirá com funções das mais essenciais numa sociedade. A de operar, como afirmou certa vez o T.S. Eliot, verdadeiras revoluções na sensibilidade, com a função de romper os modos convencionais de percepção e fazer com que vejamos o mundo, ou ao menos uma pequena parte dele, sob o frescor dos orvalhos matinais. E, acima de tudo, continuará com a função de nos tornar mais conscientes daqueles sentimentos profundos, geralmente inominados, que compõem o substrato mesmo do nosso ser brasileiro, concretamente. Permitam-me uma brevíssima digressão. Há terrenos ainda virgens da brasilidade que exigem uma exploração de que só a literatura é capaz de empreender. Porque o Brasil, mais do que um país fora de nós a ser governado, é um paradoxo dentro de nós a ser desvendado. É esse paradoxo íntimo, dentro de cada um de nós, que nos faz chorar tristezas em ritmo de samba e cantar alegrias em forma de choro. Que outro país poderia ter dado à humanidade as baquianas do Villa-Lobos, os sons de carrilhões ou qualquer melodia do Ernesto Nazaré? Foi o Joaquim Nabuco, deputado e fundador da academia, que me mostrou essa tensão fundamental de ser brasileiro, quando escreveu no capítulo Maçangana: suas tristezas sem pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio sem concentração, suas alegrias sem causa, sua felicidade sem dia seguinte. O que é instabilidade em nós, porém, é simultaneamente nossa riqueza, nossa reserva de força criativa, de plasticidade, é nosso modo próprio de ser no mundo. Cabe à academia e aos acadêmicos a tarefa de nos mostrar quem somos. A Câmara dos Deputados, como Casa da Representação do Povo, tem também a palavra por ofício e instrumento. É preciso rejeitar de uma vez por todas duas visões equivocadas sobre a natureza da política. Por um lado, aquela que, numa inversão imprópria da frase célebre do von Clausewitz, afirma ser a política a continuação da guerra por outros meios, visão que acolhe a tese do Schmitt, do amigo e inimigo. Por outro lado, é preciso refutar que a especificidade da política é o monopólio da violência legítima, da força coativa. A força diretiva da política é muito mais essencial, faz parte da sua essência, do que a própria força coativa. Não houvessem pecado Adão e Eva, ainda assim haveria política, pois ela não é uma punição à decadência humana, uma turbação na ordem originária, mas um instrumento providencial de realização da pessoa. Em outros termos, hoje e sempre, é missão da Câmara afirmar e defender o primado da palavra, do diálogo sincero, da possibilidade real de consenso por meio do convencimento racional, da fraternidade entre contrários. A política não é a guerra por outros meios, mas é a alternativa fundamental à guerra. Vitória final da palavra sobre a força bruta, e nisso reside a sua dignidade. A Academia Brasileira de Letras e a Câmara dos Deputados, guardiãs da palavra, se unem hoje para aprofundar a cooperação mútua. E isso é motivo de maravilha, pelo menos para mim. Que continuemos juntos pelo Brasil, como disse o Vinícius, atentos à fome em tuas entranhas e ao batuque em teu coração. Obrigado a todos que fizeram possível esta cooperação, que nós tenhamos um bom evento. Queria passar a palavra agora ao nosso diretor-geral da Câmara dos Deputados, o doutor Sérgio Sampaio, para que faça uso da palavra por 5 minutos, por favor, caro Sérgio. Obrigado pela sua presença. Demais parlamentares que integram essa importante cerimônia, presidente Marco Lucchesi, demais autoridades, eu queria dizer que, para nós, da administração, do corpo técnico da Câmara dos Deputados, satisfaz e alegra muito, honra-nos muito, poder viabilizar, de certa forma, aquilo que é a vontade da nossa instituição,
conduzido pelos nossos parlamentares. Quando nós estamos ali nas nossas atribuições diuturnas, viabilizando grandes conquistas para a cidadania, para a cultura do nosso povo brasileiro, nós nos sentimos igualmente realizados, senhor deputado Henrique Lizaso. Nós, nesse momento, nos sentimos parte desse grande acordo, desse grande instrumento. Afinal de contas, por esse grande instrumento que hoje aqui celebramos, nós viabilizaremos, num momento de tanta carência do nosso país, uma carência em termos culturais, necessidade, né, de valorizar os grandes clássicos da nossa literatura, valorizar a palavra, como o senhor tão bem frisou nesse discurso inspirador que fez. Quando isso tudo se torna tão necessário, a Câmara dos Deputados poder emprestar um de seus veículos mais importantes, a TV Câmara, para que sejamos voz da Academia Brasileira de Letras, isso nos honra. A exemplo do que já víamos fazendo com as publicações de grandes clássicos por meio da nossa editora da Câmara, Edições Câmara, né, que nos permitiu, ao longo desses tempos, né, desse pouco mais de um ano de celebração de convênio, já colocar e disponibilizar a toda a sociedade um número grande de clássicos que, sem dúvida nenhuma, enriquece a cultura do nosso país. Assim sendo, como servidores públicos, sentimos-nos honrados e felizes de participar desse momento. Colocamos-nos à inteira disposição dos nossos dirigentes parlamentares, da Academia Brasileira de Letras, para que façamos ainda, averiguemos novas possibilidades de ampliar ainda mais esta cooperação que tanto favorece a nossa população. Então, com essas palavras, eu gostaria de agradecer muitíssimo a todos os servidores da casa que se envolveram, aos parlamentares que nos dão o rumo, né, que nos dão a direção a perseguirmos. Os senhores têm nos inspirado bastante e isso nos alegra muito. Muito obrigado. Estaremos sempre à disposição na diretoria-geral e na administração da casa. O acordo de cooperação assinado pelos presidentes estará amanhã na edição do Diário Oficial da União, já devidamente assinado por ambos os presidentes, para que esse instrumento, portanto, se efetive a partir desta data. Muito obrigado. Obrigado, doutor Sérgio, que é um entusiasta, como diretor-geral da Câmara, é um entusiasta desse acordo de cooperação entre a Câmara e a Academia, tem feito todo o esforço e disposto seu conhecimento e a sua liderança aqui na Câmara para fazê-los possíveis com celeridade. Eu agradeço muito, Sérgio, pelas suas palavras, sua presença e todo o seu empenho nesse nosso projeto e nesse nosso acordo. Gostaria de passar a palavra agora. Eu acredito que para exercer pela primeira vez publicamente aqui em algum evento da Câmara como secretária de Comunicação, a palavra à deputada Joyce Hasselmann, a quem todos esperamos já tenha 100% se recuperado do Covid, e agradecemos muito a presença. Deputada, a senhora tem a palavra. Obrigada, Henrico. Obrigada, Sérgio, doutor Marco Lucchesi. É um prazer estar aqui. Estou me recuperando ainda, Henrico. Não usarei os 5 minutos, porque acho que ainda não tenho pulmão para tudo isso. Mas quero agradecer aqui a oportunidade de participar como meu primeiro ato oficial, né, como SECOM, da Câmara, numa cerimônia tão importante que é essa, que tem o intuito de valorizar a cultura nacional. Eu não fiz como você, Henrico, não fiz um grande discurso com muitas citações e poesia, ainda que seja uma amante da poesia, mas quero registrar a todos aqui que essa é uma parceria da qual eu me orgulho de fazer parte nesse momento, para disseminar a nossa cultura nacional, promover essas ações de valorização à leitura, né? A TV Câmara tem um papel muito importante e eu, a partir de agora, quero ajudar que tenha um papel ainda mais importante, preponderante, na valorização da nossa cultura nacional, da nossa leitura, do nosso livro, da nossa poesia, prosa, verso, como você mesmo disse, Henrico, a palavra. E que esse trabalho para valorizar nossa cultura, enquanto você falava, eu estava pensando,
citando Guimarães Rosa, que tanto eu gosto, né, nosso grande neologista brasileiro, mas que essa parceria, que esse trabalho de valorização da nossa cultura seja como o amor. E que amor é esse? De que amor eu estou falando? Aquele amor descrito por Padre Antônio Vieira, aquele amor que vive imortal sob a esfera da mudança e que lá não chegam as jurisdições do tempo, nem os anos o diminuem, nem os séculos o enfraquecem, nem as eternidades o cansam. Então, que essa palavra, que essa cultura disseminada nessa parceria entre a Academia Brasileira de Letras e a Câmara dos Deputados, a SECOM, a TV Câmara, seja como esse amor descrito por Padre Antônio Vieira, e que é um amor que pode nos guiar em todos os caminhos da nossa vida, mas principalmente quando nós falamos da nossa cultura, da nossa palavra, dos nossos livros, da nossa prosa, do nosso verso. E contem todos comigo. Muito obrigada. Um bom ato aí a todos nós. Muito obrigado, deputada Joyce. Nós desejamos pronta recuperação total a Vossa Excelência e uma ótima gestão à frente da Secretaria de Comunicação da Câmara, o que nós sabemos que Vossa Excelência realizará, porque somos testemunhas da dedicação e da sua capacidade de construção aqui na Câmara dos Deputados, sua capacidade de guardar a palavra. Eu vou propor agora a todos, que recebi uma mensagem do nosso presidente da Câmara, que ele, como está conduzindo no plenário as votações desta tarde, ele pediu para que eu, representando todos nós aqui, fôssemos ao término deste evento até o plenário da Câmara, para que ele, de lá, da cadeira da presidência mesmo, assine a nossa, durante a sessão que está acontecendo, assine e dê publicidade ao nosso acordo, falando as palavras dele direto do plenário, o que para nós acredito, ainda mais solene e formal. Portanto, eu vou passar agora a palavra para que faça uso da palavra por 10 minutos. Agora vamos entrar na fase do nosso evento em que vamos dar um tempo maior para pequenas palestras. Eu vou, antes de passar para os nossos convidados de fora, vou passar a palavra para a Alessandra Anselmo, que é diretora da TV Câmara, para que faça uso da palavra por esses 10 minutos. Alessandra, você tem a palavra. Boa tarde. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar aqui sobre a TV Câmara. Queria dar as boas-vindas para a deputada Joyce Hasselmann, aqui da Secretaria de Comunicação. Acho que ela pode nos ajudar muito nesses próximos tempos aí que vão vir. Agradecer ao deputado Henrico Mizassi, ao Sérgio também, e aos intelectuais da academia. É uma honra participar de um evento com eles. Bom, eu preparei aqui rapidamente umas palavras sobre a TV Câmara. Foi com muita alegria que recebi a proposta do deputado Henrico Mizassi para estender a parceria entre a Câmara dos Deputados e a Academia Brasileira de Letras também para a TV Câmara. Hoje, a ABL se junta a parceiros de peso da emissora, como a Embarapa, a Fiocruz e vários outros. Em seus 22 anos de existência, a TV Câmara sempre teve como objetivo principal mostrar os trabalhos da Câmara dos Deputados para a população, exibindo especialmente as sessões plenárias e as reuniões das comissões, e ser um espaço para que os deputados possam debater os assuntos que estão em discussão na casa e no país. Por isso, podemos dizer que a TV Câmara, ao dar voz aos representantes da população, se tornou uma referência no fortalecimento da democracia no país. Além de cumprir seu papel de divulgar o trabalho da Câmara dos Deputados, a TV Câmara também sempre buscou cumprir sua obrigação constitucional como emissora pública de mostrar a cultura brasileira. Tivemos programas reconhecidos, reportagens e documentários premiados. Atualmente, estamos promovendo o nosso 3º concurso para a compra de licenças de exibição de documentários, o que promove a produção audiovisual independente e regionalizada, já que vamos comprar as licenças por região do país. Essa parceria com a Academia Brasileira de Letras para a difusão da literatura, das ideias e da
interpretação da realidade feita por pessoas tão especiais como os acadêmicos vem se somar aos esforços da TV Câmara para divulgar ainda mais a cultura brasileira. Há cerca de 2 anos, por uma série de fatores, especialmente a aposentadoria de colegas, temos nos concentrado cada vez mais em mostrar o trabalho legislativo, dar espaço ao debate entre os deputados e produzir vídeos e reportagens que expliquem o que está em discussão na Câmara dos Deputados. Por isso, essa parceria com a Academia Brasileira de Letras é, para nós, uma alegria muito grande, especialmente nesse momento tão difícil pelo qual o país está passando. É um alento poder mostrar aos nossos espectadores um pouco de literatura, de reflexão sobre a arte, a cultura e o seu papel, inclusive como apoio e suporte fundamentais neste momento de dificuldade. Isso sem deixar de mostrar as inúmeras medidas que a Câmara está tomando para combater a pandemia do coronavírus e ajudar o país a atravessá-lo. Já estamos exibindo em nossa programação pequenos vídeos em que os acadêmicos falam de seus textos, seus projetos e do que estamos vivendo. Mas temos a certeza de que essa parceria vai render ainda mais produtos. Por isso, agradeço mais uma vez ao deputado Henrique Mizassi por ter nos sugerido a parceria, à secretária de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, deputada Joyce Hasselmann, ao presidente Rodrigo Maia pelo apoio à iniciativa e o suporte permanente à TV Câmara. E também, claro, a toda a administração da casa. Muito obrigada a todos e que essa parceria renda frutos lindos e belos para a população brasileira. Alessandra, muito obrigado pelas tuas palavras, pelo teu empenho em fazer possível essa parceria. Todos nós que chegamos aqui na Câmara dos Deputados, nós descobrimos que há a fina flor do funcionalismo público aqui trabalha, se dedicando dia e noite, com muito empenho para fazer essa casa funcionar e funcionar com brilhantismo. E a Alessandra é um exemplo disso, o Davi que está aqui, o Sérgio que falou e vários outros que têm, com a dedicação total, se empenhado nesse projeto de cooperação em prol da cultura no Brasil. Então, fique aqui registrado o nosso profundo agradecimento e a nossa admiração, não só pela TV Câmara, mas pelos funcionários públicos da Câmara dos Deputados. Vou passar a palavra agora, com muita alegria, para o nosso professor Arno Velling, que é imortal da Academia Brasileira de Letras, um dos acadêmicos, e foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E eu vou passar com muita alegria a palavra, por 10 minutos, professor Arno, prorrogáveis a juízo desta mesa, para que o senhor nos brinde com as suas considerações e as suas palavras. Muito obrigado por aceitar o convite de participar desse evento e por se disponibilizar a cooperar com a Câmara dos Deputados. O senhor tem a palavra, professor. Nós não estamos te escutando, professor. Manda aqui de ativar. Pronto. Estão escutando agora? Perfeitamente. Ok. Muito obrigado, deputado Henrico Mizassi, senhora deputada Joyce Hasselmann, a senhora diretora da TV Câmara, senhoras e senhores, meu caro presidente da Academia Brasileira de Letras. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a honra de participar desse evento em que se assinala a assinatura de um instrumento importante de cooperação entre duas instituições, a Academia Brasileira de Letras e a Câmara dos Deputados, e também assinalar que não é apenas o contexto angustiante que nos cerca, que deve nos ocupar, mas lembrar que nós estamos também na quadra das comemorações do segundo bicentenário, do segundo centenário da independência do Brasil, como o deputado já falou, e é preciso também que tomemos uma série de providências importantes em relação a isso. Esse momento é ocasião oportuna, bastante oportuna para, destacando a importância desse acordo, fazer uma breve reflexão sobre o papel das instituições no âmbito da cultura e da cidadania, das nossas instituições.
Antes de tudo, é preciso recordar que a Câmara e a Academia são instituições que duram além do presente. Elas ultrapassam diferentes épocas, conjunturas, governos, sistemas políticos, escolas literárias, tendências de pensamento. A Câmara dos Deputados, prestes a completar 200 anos de atividades. A Academia Brasileira de Letras, com 123 anos, o que não é pouca coisa para um país com 5 séculos de existência. Viram a ascensão, o apogeu, a decadência e a queda de concepções, fórmulas, soluções, agrupamentos e lideranças, quer pelo desgaste natural do tempo, quer, mais positivamente, porque os problemas que os geraram ou polarizaram foram resolvidos. Durando, elas se modificaram, porque a história é puro movimento, embora permanecendo fiéis à sua essência. Essência que é a representação e a participação política da sociedade, num caso, a produção e a disseminação da cultura no outro. Durando, se aperfeiçoaram, porque a experiência acumulada serve para aprimorar o pensamento e a sensibilidade e para refinar os critérios das escolhas. Assim fazendo, cumpriram o destino das instituições enunciado por Montesquieu. Aliás, um dos formuladores da instituição parlamentar, como nós a conhecemos. Os homens criam as instituições e estas, por sua vez, geram novos homens que nelas atuam num processo de aperfeiçoamento constante. Podemos sorrir da ideia de progresso excessivamente otimista embutida na visão do filósofo, mas é inegável, no caso das instituições que hoje se encontram, a contribuição que deram para o Brasil. Essas notáveis folhas de serviço se explicam pela opção de ambas por 2 compromissos institucionais. O compromisso pelo Brasil, de modo que o país do futuro de Stefan Zweig deixe de ser uma linha do horizonte que se afasta à medida que nos aproximamos e se torne uma realidade presente de um país grande, próspero e, sobretudo, livre e tolerante. O compromisso com o povo e a cidadania, que consiste basicamente no exercício cotidiano, quase banal e naturalizado, dos direitos. Direito à liberdade, o mais fundamental de todos, oxigênio sem o qual a sociedade definha e morre, como morrem as coletividades, tornando-se cinzentas, apáticas e despojadas de esperança. Direito à igualdade, permitindo a todos os membros oportunidades de acesso e meios para a realização de seus objetivos. Direito ao bom governo, expressão medieval, sempre atual, que associa a vida pública ao correto desempenho de seus dirigentes, para que raciocinem com clareza sobre suas escolhas e ajam de acordo com os princípios éticos para o bem comum. Direito à felicidade, esta expectativa otimista do iluminismo, ingênua talvez, de trazer o céu à terra, antecipando da vida eterna para a vida histórica a viabilidade da realização pessoal. É tendo como pano de fundo estes 2 compromissos que a Academia Brasileira de Letras orienta suas atividades e seleciona as opções para a sua programação cultural, que agora será veiculada de maneira mais intensa pela TV Câmara. Elas dizem, antes de tudo, respeito à forma brasileira de produzir cultura. Nosso fundador, Machado de Assis, afirmava que o instinto de nacionalidade de um povo se revela no modo de ver e sentir, tornando-o próprio dele e distinguindo-o dos demais. Esse modo de ver e sentir é a seiva que alimenta o patrimônio comum do povo brasileiro, o faz reconhecido e inspira as suas realizações. Como está na história e se refaz todos os dias, não pode ser algo estático. Vive sempre em transformação criadora, porque somente se enriquece na troca de visões e experiências. Não é autofágico. Depende do comércio de ideias, como diziam os iluministas, para se enriquecer.
e o nacional intercambia com o regional da nossa cultura e com o universal das demais culturas. Essas atividades da ABL priorizam a defesa da língua e o cultivo dos valores literários, como suas congêneres de outras nações. Mas a ABL valoriza também todas as demais expressões culturais e lhes dá guarida no que produz. A velha fórmula de Terêncio sobre nada de humano lhe ser indiferente pode ser honestamente glosada pela academia. Nada do que é cultural nos é indiferente. Isso nos leva à conclusão lógica. O cultural é, pela sua própria constituição, diverso. O respeito à diversidade e, mais que isso, a sua valorização é a garantia da nossa criatividade e nos dá a certeza de que nos sintonizamos com a alma coletiva. Diversidade e, consequentemente, uma atitude pluralista, que não teme, antes estimula o contraditório de posições e a contrastação de ideias, para que as avaliações e escolhas se façam em plena liberdade e com abertura de espírito. Com tais compromissos e tal disposição, creio que posso dizer que a Câmara dos Deputados do Brasil e a Academia Brasileira de Letras, sublinhe-se, instituições centenárias da experiência histórica brasileira, trabalharão juntas para realizar algumas finalidades comuns. Pela cultura brasileira, valorizando o que se produz de mais característico, em especial esse modo brasileiro de ver e sentir na percepção da realidade, na identificação de seus problemas, no equacionamento das suas soluções. Pela educação brasileira, inseparável da cultura como de tudo mais, inclusive da economia e do exercício do poder, para que a ciência, a arte, o pensamento livre e a reflexão se disseminem e se tornem um hábito natural de nosso comportamento. Pela sociedade brasileira, para que tenhamos um povo mais livre, menos desigual, mais feliz e com mais acesso aos bens culturais. Pela vida política brasileira, para que o maior número possa participar da vida da comunidade, da república, terminando com a tradição negativa apontada pelo cronista Frei Vicente de Salvador há 400 anos, a de que no Brasil o comportamento social não era de república, res pública, mas do exclusivo interesse particular. No trabalho conjunto que desenvolverão, estarão subjacentes como condições absolutamente necessárias aquele pluralismo que nos estimula a empatia pela diferença e a tolerância, que a história demonstrou ser condição determinante para o sucesso ou para o fracasso das nações. Nesse espírito, creio poder interpretar com fidelidade o sentimento da Academia a respeito. A Academia Brasileira de Letras subscreve essa cooperação e, mais adiante, o nosso presidente dirá isso de maneira muito mais completa. A ABL subscreve essa cooperação em mais um procedimento para cumprir o que ensinou Machado de Assis do modo mais sintético possível na sessão em que encerrava o primeiro ano de atividades da instituição. Simplesmente trabalhar pela extensão das ideias humanas. Muito obrigado pela atenção. Presidente Arno Velling, professor, muito obrigado pelos seus ensinamentos, pelas suas palavras aqui nessa sessão de hoje e também nossa admiração e reconhecimento por tudo o que o senhor representa para o país e para a nossa cultura e todos os serviços prestados nesses anos de dedicação ao Brasil. Muito obrigado por enriquecer o nosso evento com a sua presença. Eu queria, antes de passar a palavra ao presidente Marco Lucchesi, agradecer também ao cerimonial da Câmara dos Deputados, que fez também possível a realização desse evento. Todos nós estamos nos adaptando a esse novo normal
da pandemia, das sessões virtuais, e fizeram tudo isso com muita agilidade e com muita competência. Obrigado ao cerimonial da Câmara. E agora, para encerrar as participações, eu vou passar a palavra ao presidente da Academia Brasileira de Letras, professor de literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, poeta, tradutor, filósofo e mais um pouco, ao nosso querido Marco Lucchesi. Presidente, o senhor tem a palavra por 10 minutos, também prorrogáveis, sinta-se à vontade. Boa tarde, queridos amigos, querido deputado Enrico Misasi, pelo seu entusiasmo, pela forma através da qual conduziu todo esse processo, o meu agradecimento público e muitas vezes sublinhado. Cumprimento igualmente a senhora deputada Joyce Hasselmann, cumprimento o Dr. Sérgio Sampaio e a doutora Alessandra Anselmo, dizendo justamente que o deputado Enrico Misasi disse: nós temos na Câmara dos Deputados uma qualidade de servidores absolutamente imprescindível, de tal modo que há uma continuidade e não uma solução de continuidade entre o que uma parte do parlamento acaba realizando e a infraestrutura, o diálogo, o aspecto republicano dessa perspectiva tão bem realizada e desenvolvida pelos membros da Casa, os servidores. De modo especial, a minha saudação a todos aqueles que trabalham com as edições Câmara, a Biblioteca da Câmara dos Deputados. Saúdo o meu querido amigo Arno Welling pelas palavras brilhantes que acabou de pronunciar, associando-se nesse brilhantismo e erudição do deputado Enrico Misasi, e saúdo também, de forma indireta, estando sem estar, mas sem estar, o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia. Com realmente um entusiasmo não pequeno e, sem sombra de dúvidas, o horizonte da pandemia acabou criando inteligências outras, novas formas de sociabilidades como essa, em que, de fato, permite diminuir as distâncias e não deixar de implementar respostas e urgências que se fazem necessárias dentro daquilo que o próprio Arno Welling reclamava como perspectiva republicana. A perspectiva republicana é também essa de envolver e de implicar todas as instituições que, cada qual a seu modo, em seus endereços específicos, não abdicam do diálogo necessário para os que estamos dentro e os que estão fora. Por exemplo, a Academia Brasileira de Letras e a democracia brasileira, ou a Câmara dos Deputados, respondem por isonomia, isegoria, isocracia. Ou, em outras palavras, todos temos o mesmo poder de fala, a mesma capacidade de lei e a mesma capacidade de ocupar os postos específicos que se abrem diante de nossas configurações republicanas, volto a insistir. Esse acordo me é muito caro. Quando busquei, de fato, bati a porta da Câmara, encontrei um entusiasmo enorme por parte de todos e quero sublinhar ainda uma vez mais que não será apenas esta a participação do deputado Enrico e todos os funcionários com os quais conversamos. É importante pensar e desenvolver uma aptidão que se chama, e o Arno Welling muito bem lembrou, essa perspectiva fraterna, solidária, republicana de que somos capazes. A cultura desprovida de um ethos, ela acaba não realizando propriamente aquilo para o qual ela está fadada a crescer e realizar. Isso é uma tradição que já se aplica com a eudaimonia socrática entre os gregos, é anterior a Sócrates, mas encontra em Sócrates uma espinha dorsal luminosa entre a cultura e os estatutos que hoje nós diríamos de emancipação. E toda essa perspectiva socrática, que poderia parecer suficientemente antiga, ou então retomando a ponta com os iluministas, como o próprio Arno Welling lembrava, entre precisão e ironia, dos poderes que precisam estar todos em equilíbrio, o que não significa dizer que devem estar mumificados, paralisados, e que entre eles não existam contrastes, porque os contrastes devem existir, e é por isso que a perspectiva era tripartite, dentro da concepção antiga, a partir da qual ela foi elaborada. Esse diálogo ele precisa ser atravessado por um ethos, esse ethos profundo que dê um direcionamento à cultura. A cultura em si mesma ela não pode ser uma coleção de um eruditismo estéril, que não leve a parte alguma. A cultura, do ponto de vista etimológico, significa cultivo,
cultivar a terra. Caro deputado, caro Arno, cara Alessandra, eu visitava no ano passado o Quilombo do Espírito Santo e lá, me apresentando, uma senhora com quase 100 anos de idade dizia justamente que ela era desprovida de cultura, mas que seu neto, sim, ele ia à escola. Eu disse a essa senhora que não era bem assim exatamente, porque ela tinha, a partir de Cascudo, não é, Arno? A partir de Gilberto Freire, nós sabemos que a tradição é uma forma científica, popular, de compreender o processo. Então, essa senhora sabia, melhor do que todos nós aqui, estamos hoje no parlamento, dizer se ia chover ou não. Ela sabia quando era o momento correto de cultivar ou não determinada planta e quando seria bem fazer de cultivar outra semente. Mas que o neto dela também complementava um processo escolar, e que as duas culturas, a erudita e a popular, como dizia o nosso querido Darcy Ribeiro, eram as verdadeiras asas que dariam voo ao pássaro da cultura. Mas hoje mesmo, a Câmara, por exemplo, através do nosso acordo, mandou para as bibliotecas do cárcere mais de 60 envios. Nós temos no Brasil mais de 1000 bibliotecas do cárcere. Nós visitamos essas bibliotecas e nós visitamos e conversamos com os detentos. E nós compreendemos, assim como o Arno dizia, que nada que é humano e interêncio considero distinto de mim, também digo aos detentos que não há duas humanidades. Me preocupa muito quando eu falo dos detentos hoje, porque nós estamos numa época de Covid e o medo é que determinadas posturas que não sejam suficientemente tolerantes e atravessadas por um ethos de responsabilidade republicana e deixem à margem aqueles que são cidadãos como nós, no momento em que, inclusive, estão a realizar, de acordo com o nosso direito penal, a pena e o processo como um todo. Essa relação com a Câmara tem sido de uma grande riqueza. Nós temos atuado não apenas na comissão científica, na elaboração de alguns livros, prefácios, indicações, mas nós temos trabalhado com comunidades carentes e vulneráveis, distribuindo desses livros. Nós estamos entrando também no processo de a cesta básica com um livro, porque a geografia da fome de Josué de Castro, que era alguma coisa que tivesse ficado num passado difícil, está voltando com uma grande ferocidade. Nós não podemos oferecer livros para quem tem fome, mas podemos sim incluir na cesta básica um livro que reputamos importante. Estamos também trabalhando com casas de longa permanência, ou então asilos. Estamos trabalhando também com o Centro de Formação de Enfermagem, porque nós sabemos como e quando, nessa linha de frente, a guerra vai se tornando dramática dos enfermeiros com o combate da Covid. Nós estamos também trabalhando com as terras quilombolas, os descendentes quilombolas. Estamos trabalhando também com aldeias indígenas. Nós recebemos, o presidente da Academia Brasileira de Letras recebeu em Guarani os índios que lá se mostravam, na maior parte deles guaranis de origem, mas falaram de forma bilíngue, porque os direitos linguísticos são inalienáveis, são direitos consagrados na Declaração Universal, direito à terra. Há uma expressão muito bonita na língua russa que diz Smir, mas o russo, por favor, lá do tempo de Dostoiévski, nas teorias conspiratórias de hoje, até é perigoso dizer algumas coisas, mas está consagrado no pan-eslavo, no eslavo antigo. A palavra mir significa paz, mas a palavra mir também significa terra. E aí há uma coincidência, há uma etimologia muito bela, que diz terra e paz andam juntas, conjuntas. Este é um país de todos. E Machado de Assis, que aniversariou há 3 dias atrás, ele nos ilumina justamente por essa chave de compreensão, que passava essencialmente pela política. Machado frequentava a Câmara dos Deputados, Machado frequentava o Senado, e, aliás, segundo uma determinada interpretação, Machado pensou um pouco no Senado quando construiu a Academia Brasileira de Letras, quando o Senado de outrora era vitalício, quando as práticas se realizavam numa determinada dialética em que a palavra e a melhor palavra e os melhores argumentos venceriam a disputa. Mas o que a Academia Brasileira de Letras herdou da época de Machado, ou de um espírito machadiano mais amplo, é, de fato, o exercício da tolerância. São muitas gerações que se encontram na academia, cada qual a distribuir uma determinada experiência. Formamos todos, é bem claro, uma comunidade de destino. Assim como também na Câmara dos Deputados nós temos
talvez de uma forma mais ampla, os recortes dessas tantas formas em que a polifonia brasileira é capaz de se manifestar. Eu creio que são duas casas, como bem lembradas pelo Enrico e pelo Arno. O Enrico, quando dizia o nosso melhor Fabro, que para Dante era Arnaud Daniel, mas que para nós, certamente, é Guimarães Rosa. De Machado a Guimarães Rosa, a Academia Brasileira de Letras viveu essa pluralidade de perspectivas. Era a tese de Nabucco. Não apenas os escritores, sim, deveriam ser escritores, mas aqueles que se destacassem em todas as áreas, que pudessem trazer um grande aporte para tornar mais biodiversa a realização da cultura, da casa, esse prolongamento. Sabe, Arno Welling, muito bem, que, segundo os futurologistas, não aqueles que vêm com bola de cristal, mas os que estudam, os futuristas, o futuro, eles acabam, deputado Enrico, pensando, um deles é Henschel, pensando no fato de que, daqui a pouco, com a descoberta de algumas situações e de um percurso dos linfócitos T com a nanotecnologia, todos nos tornaremos brevemente imortais. Portanto, a Academia Brasileira de Letras terá um grande problema, porque não terá mais espaço, nem a academia, nem a Câmara dos Deputados, nem o planeta, porque todos nós, daqui a 30 ou 50 anos, a questão é de continuarmos vivos nesses próximos anos. Essa não é uma piada, é uma verdade estabelecida por dois autores interessantes. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer, simplesmente, é que as casas permanecem, como dizia Arno, e numa perspectiva mais heraclitiana, nós somos Rio, as casas permanecem, mas é preciso hoje, e é por isso que, para mim, esse sentimento do acordo que estabelecemos entre as duas casas é muito relevante. A Academia Brasileira de Letras tem nos seus estatutos o cultivo da língua nacional, da literatura. Ela não perdeu em nenhum momento essa atitude, mesmo tendo que fechar suas portas, porque somos todos um grupo de risco. E continuamos, porém, de forma virtual, convocando as gerações distintas que compõem a casa a uma possível adesão aos modos e aos meios dessa comunicação tão importante e tão necessária, que hoje representa essa ponte comum. Mas o que a academia ganhou nesse último período foi aquilo que ela já veio realizando, e com maior intensidade, elementos solidários e fraternos. A academia começou a desenvolver, ela sempre fez isso, mas agora, é claro, com níveis mais intensos e com uma espessura mais delimitada de trabalhos sociais. Não é tudo o que a academia pode fazer. Aliás, o que a academia faz é muito pouco, com muito esforço, diga-se de passagem, mas ela sinaliza, mais uma vez, e aqui já vou me adiantando para o final, aquele ethos que não se pode perder em momento algum, aquela relação socrática da cultura e da ética indistinguíveis, inseparáveis. Não o colecionismo do erudito. O erudito faz bem em colecionar, mas ele precisa saltar para compreender o processo e se posicionar diante desse processo e não se tornar como que enclausurado de uma desinteligência daquilo que acontece no presente. Nós precisamos do passado. O Brasil, muitas vezes, acabou esquecendo as suas próprias raízes, tão bem lembradas agora pelo acadêmico Arno Welling e pelo deputado Enrico Misassi, mas também pela Alessandra, mostrando a trajetória e o compromisso da televisão. Nós precisamos desse passado, mas nós não podemos viver adictos de futuro, apenas entorpecidos por uma ideia de um futuro que sozinho será capaz de arreglar todas as nossas diferenças. O futuro é uma construção. Essa construção precisa ser convocada, instituída, com vozes plurais, e não será um salvador específico, não será um resultado personalista que será capaz de consolidar o processo republicano em momentos em que a nossa democracia vive em intensidade um pouco baixa, quando não baixíssima. Ninguém será capaz de salvar uma república senão o fortalecimento das próprias instituições. A seiva e o tutano é maior do que aquilo que nós possamos realizar num gesto de um heroísmo à maneira de Carlyle, que poderia explicar a seu tempo muita coisa, ou numa perspectiva de um super-homem nietzschiano tão importante ainda como fato inspirador, muitas vezes é verdade, bem mal interpretado. A República não saberá encontrar, senão através do fortalecimento das suas instituições, a partir da tolerância, da fraternidade, mas de modo especial
a obrigação de republicanizar o tempo todo, continuamente, de modo vigilante, os instrumentos da própria República. Ou, como dizia Boaventura dos Santos, as formas pelas quais a democracia é capaz de depurar os seus instrumentos para se tornar cada vez mais democrática. Termino dizendo uma coisa. Tenho visitado alguns lugares onde vivem jovens encarcerados, em conflito com a lei. Visitei, por exemplo, Bangu 3A, e lá eu encontro deputados, queridos amigos. Claro, li muito Dostoiévski, mas não me iludo, não sou ingênuo, é um ambíguo, complexo, tem muitas formas de ser visto. Um santo em Dostoiévski se torna um criminoso e vice-versa, um criminoso tem a sua santidade. Não me iludo com as questões, mas quero dar um testemunho. E ver com indignação tudo aquilo que nós, e muitas gerações, não fizeram, quando aqueles jovens, que sem possibilidade alguma, enveredaram por um caminho que, obviamente, ninguém era obrigado, nem sequer enveredar, nem se podia enveredar, mas foi uma escolha difícil. Eu não sei se eu também não teria escolhido o mesmo caminho, na falta de tantas condições. Não sou capaz de dizer isso. Não sou capaz de afirmar. Sejamos honestos, sejamos claros. E quando visito, o que eu vejo? Eu vejo em Bangu 3A, segurança máxima, rapazes de 20 anos, 15 portas que abrem e fecham, uma depois da outra. E que eu vejo lá? Um pequeno ateliê. E vejo uma qualidade bastante intensa, bastante fora do comum, além das linhas. E pergunto àqueles jovens, onde vocês aprenderam? E eles disseram, aqui. Como aqui? Desenhos realmente... Por exemplo, me lembro daquela imagem do Afeganistão, aquela afegã da National Geographic, mas um desenho expressionista, claro, com aspectos alguns rudimentares, mas outros importantíssimos. Depois me recebem tocando violão e cantando. E tocam o violão, como se dizia outrora, não é? Com uma grande baixaria, quer dizer, o acompanhamento da mão esquerda, altamente elaborado. E eu digo, onde foi que você aprendeu? E esse rapaz de 20 anos, boca de fumo, não sei que crimes ele cometeu, não me interessa saber, não estou lá para julgar quem quer que seja. Ele disse, foi aqui na prisão. E eu saio, deputado Enrico, querido Arno, Alessandra e Sérgio, eu saio de lá muito indignado de ver tudo aquilo que nós não fomos capazes de realizar. O talento desses meninos que encontrou uma forma de empresa, fora da lei, é bem verdade, mas que nunca tiveram escola, mas que quando a escola chegou, e a escola chega apenas para boa parte da nossa população jovem, negra e periférica, na prisão, nós descobrimos aí sim o que significa o livro, que significa essa capacidade de libertação. Quando um encarcerado, um apenado me disse, a literatura, abre aspas, a ele dizendo, é irmã gêmea da liberdade. Isso para nós é um grande estímulo, portanto, eu me sinto muito feliz, muito agradecido de realizar esse acordo, porque esse acordo tem um viés, sim, de uma cultura, de defesa da cultura, defesa de valores profundos, mas com a perspectiva da responsabilidade de republicanizar o acesso, de emancipar todos aqueles que não tiveram condições de chegar, tanto os que estão presos, quanto os que estão em outras partes sofrendo. Mas agora é fome. E a fome, vamos fazer isso. A cesta e um livro. E como dizia Dante, no último Canto dos Céus, que é um pouco aquilo que dizia também Guimarães Rosa, não dava para descrever a beleza de Beatriz, porque era tão bela, a sua luz impediu Dante de descrever até o mínimo detalhe do rosto de Beatriz, mas é um rosto tão belo que, pelo fato de não ser pronunciado, torna-se ainda mais belo pelo mistério que a envolve. Assim também como a neblina, a famosa neblina, os olhos de Diadorim. Quer dizer, há um desafio, há uma convocação para esse futuro republicano, generoso, conjugado no feminino, abrangente, que abrace a todas as possibilidades e nos diga que um gesto como o de hoje que estamos realizando, na sua liturgia e no seu aporte simbólico, é um gesto que diz, nós amamos o Brasil, mas amamos todos os brasileiros juntos com o Brasil. Não é um amor abstrato, um amor de pele, é um amor de face a face, é o amor que faz com que a alteridade dignifique a nossa qualidade civilizatória. Muito bem. Presidente Marco Lucchesi, muito obrigado pelas tuas palavras.
por ter sido um entusiasta desta cooperação entre Câmara e Academia desde o início, e também por todo o trabalho que o senhor faz em tudo aquilo que faz, com tanto brilhantismo também. E eu só desejo ao senhor o destino do nosso Austrégésilo de Ataíde, que foi presidente da Academia durante 34 anos. Pelo amor de Deus, não queira o meu mal, não queira o meu mal. Estou tratando tão bem o senhor, não, o senhor me maltrata publicamente assim. É o bem do Brasil. Deixa eu propor agora o seguinte: nós temos aqui o acordo de cooperação, estamos com o presidente Marco Lucchesi com uma versão em suas mãos, e eu queria pedir agora, presidente Lucchesi, que assinasse e nos mostrasse solenemente aqui a assinatura desse aditivo ao acordo, para que depois nós o levássemos ao plenário da Câmara. Mais uma vez, muito obrigado, deputado Henrico. Aqui está recentemente assinado. Muito obrigado, estou muito feliz. A secretária de Comunicação, a deputada Joyce, ainda está nos ouvindo, nos acompanhando? Estou aqui, Henrico, estou aqui. Deputada, se a senhora puder assinar como uma das testemunhas e nos mostrar também. Já está aqui assinado. Obrigado, Joyce. Assinada a segunda página, rubricada a primeira. Maravilha. Tá, você quer falar alguma palavra final, antes da gente levar Não, lá só agradecer e agradecer duplamente pela aula que eu tive com o Marco Lucchesi e com o Arno. Assim, eu confesso para vocês que como é bom participar de uma solenidade como essa, em que a gente fala muito mais de cultura do que daquela política do dia a dia, que eu confesso para os senhores que às vezes cansa e cansa muito. Então, vocês hoje encheram meu coração, assim, deixaram a minha alma mais leve, e eu confesso que eu vou rever essa solenidade para ouvir novamente os senhores. Muito obrigada, Arno, muito obrigada, Marco. Obrigado. Muito obrigado, Joyce. Nós podemos, com certeza, fazer vários desses eventos dessa natureza que nos dão ânimo a todos. E eu também aqui, como testemunha, assinei, não sei onde eu devo mostrar, está aqui assinado como testemunha, o nosso acordo. Bom, eu queria convidar todos vocês agora para acessarem o canal da Câmara dos Deputados no YouTube ou a TV Câmara em TV aberta na televisão, porque eu vou me dirigir imediatamente ao plenário e pedir ao deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que assine e que, eventualmente, fale as palavras que ele achar convenientes, formalizando a assinatura deste instrumento de cooperação. Então, é isso. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, presidente Marco Lucchesi, do presidente também Arno Welling, da secretária de Comunicação, deputada Joyce, do diretor-geral Sérgio Sampaio, da diretora da TV Câmara, Alessandra Anselmo, e de todos os que se fizeram presente aqui também, são poucos por causa da pandemia, aqui presencialmente. Eu encerro a sessão, essa cerimônia aqui, e me dirijo imediatamente agradecendo a todos. Nós desejamos pronta recuperação total a Vossa Excelência e uma ótima gestão à frente da Secretaria de Comunicação da Câmara, o que nós sabemos que Vossa Excelência realizará, porque somos testemunhas da dedicação e da sua capacidade de construção aqui na Câmara dos Deputados, sua capacidade de guardar a palavra. Eu vou propor agora a todos, que recebi uma mensagem do nosso presidente da Câmara, que ele, como está conduzindo no plenário as votações desta tarde, ele pediu para que eu, representando todos nós aqui, fôssemos ao término deste evento até o plenário da Câmara,
para que ele, de lá, da cadeira da presidência mesmo, assine a nossa, durante a sessão que está acontecendo, assine e dê publicidade ao nosso acordo, falando as palavras dele direto do plenário, o que para nós é, acredito, ainda mais solene e formal. Portanto, eu vou passar agora a palavra para que faça uso da palavra por 10 minutos. Agora vamos entrar na fase do nosso evento em que vamos dar um tempo maior para pequenas palestras. Eu vou, antes de passar para os nossos convidados de fora, vou passar a palavra para a Alessandra Anselmo, que é diretora da TV Câmara, para que faça uso da palavra por esses 10 minutos. Alessandra, você tem a palavra. Boa tarde. Eu agradeço muito a oportunidade de poder falar aqui sobre a TV Câmara. Queria dar as boas-vindas para a deputada Joyce Hasselmann, aqui da Secretaria de Comunicação. Acho que ela pode nos ajudar muito nesses próximos tempos aí que vão vir. Agradecer ao deputado Henrico Mizassi, ao Sérgio também, e aos intelectuais da academia. É uma honra participar de um evento com eles. Bom, eu preparei aqui rapidamente umas palavras sobre a TV Câmara. Foi com muita alegria que recebi a proposta do deputado Henrico Mizassi para estender a parceria entre a Câmara dos Deputados e a Academia Brasileira de Letras também para a TV Câmara. Hoje, a ABL se junta a parceiros de peso da emissora, como a Embarapa, a Fiocruz e vários outros. Em seus 22 anos de existência, a TV Câmara sempre teve como objetivo principal mostrar os trabalhos da Câmara dos Deputados para a população, exibindo especialmente as sessões plenárias e as reuniões das comissões, e ser um espaço para que os deputados possam debater os assuntos que estão em discussão na Casa e no país. Por isso, podemos dizer que a TV Câmara, ao dar voz aos representantes da população, se tornou uma referência no fortalecimento da democracia no país. Além de cumprir seu papel de divulgar o trabalho da Câmara dos Deputados, a TV Câmara também sempre buscou cumprir sua obrigação constitucional como emissora pública de mostrar a cultura brasileira. Tivemos programas reconhecidos, reportagens e documentários premiados. Atualmente, estamos promovendo o nosso 3º concurso para a compra de licenças de exibição de documentários, o que promove a produção audiovisual independente e regionalizada, já que vamos comprar as licenças por região do país. Essa parceria com a Academia Brasileira de Letras para a difusão da literatura, das ideias e da interpretação da realidade feita por pessoas tão especiais como os acadêmicos vem se somar aos esforços da TV Câmara para divulgar ainda mais a cultura brasileira. Há cerca de 2 anos, por uma série de fatores, especialmente a aposentadoria de colegas, temos nos concentrado cada vez mais em mostrar o trabalho legislativo, dar espaço ao debate entre os deputados e produzir vídeos e reportagens que expliquem o que está em discussão na Câmara dos Deputados. Por isso, essa parceria com a Academia Brasileira de Letras é, para nós, uma alegria muito grande. Especialmente nesse momento tão difícil pelo qual o país está passando, é um alento poder mostrar aos nossos espectadores um pouco de literatura e de reflexão sobre a arte, a cultura e o seu papel, inclusive como apoio e suporte fundamentais neste momento de dificuldade. Isso sem deixar de mostrar as inúmeras medidas que a Câmara está tomando para combater a pandemia do coronavírus e ajudar o país a atravessá-la. Já estamos exibindo em nossa programação pequenos vídeos em que os acadêmicos falam de seus textos, seus projetos e do que estamos vivendo. Mas temos a certeza de que essa parceria vai render ainda mais produtos. Por isso, agradeço mais uma vez ao deputado Henrico Mizassi por ter nos sugerido a parceria, à secretária de Comunicação Social da Câmara dos Deputados, deputada Joyce Hasselmann, ao presidente Rodrigo Maia pelo apoio à iniciativa e o suporte permanente à TV Câmara. E também, claro, a toda a administração da casa. Muito obrigada a todos e que essa parceria renda frutos lindos e belos para a população brasileira. Alessandra, muito obrigado pelas tuas palavras, pelo teu empenho em fazer possível essa parceria. Todos nós que chegamos aqui na Câmara dos Deputados, nós descobrimos que há a fina flor do funcionalismo público aqui trabalha, se dedicando dia e noite, com muito empenho para fazer essa casa
funcionar e funcionar com brilhantismo. E a Alessandra é um exemplo disso, o Davi que está aqui, o Sérgio que falou e vários outros que têm, com a dedicação total, se empenhado nesse projeto de cooperação em prol da cultura no Brasil. Então, fique aqui registrado o nosso profundo agradecimento e a nossa admiração, não só pela TV Câmara, mas pelos funcionários públicos da Câmara dos Deputados. Vou passar a palavra agora, com muita alegria, para o nosso professor Arno Velling, que é imortal da Academia Brasileira de Letras, um dos acadêmicos, e foi presidente do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. E eu vou passar com muita alegria a palavra, por 10 minutos, professor Arno, prorrogáveis a juízo desta mesa, para que o senhor nos brinde com as suas considerações e as suas palavras. Muito obrigado por aceitar o convite de participar desse evento e por se disponibilizar a cooperar com a Câmara dos Deputados. O senhor tem a palavra, professor. Nós não estamos te escutando, professor. Manda aqui de ativar. Pronto. Estão escutando agora? Perfeitamente. Ok. Muito obrigado, deputado Enrico Mizase, senhora deputada Joyce Hasselmann, a senhora diretora da TV Câmara, senhoras e senhores, meu caro presidente da Academia Brasileira de Letras. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a honra de participar desse evento em que se assinala a assinatura de um instrumento importante de cooperação entre duas instituições, a Academia Brasileira de Letras e a Câmara dos Deputados, e também assinalar que não é apenas o contexto angustiante que nos cerca, que deve nos ocupar, mas lembrar que nós estamos também na quadra das comemorações do segundo bicentenário, do segundo centenário da independência do Brasil, como o deputado já falou, e é preciso também que tomemos uma série de providências importantes em relação a isso. Esse momento é ocasião oportuna, bastante oportuna para, destacando a importância desse acordo, fazer uma breve reflexão sobre o papel das instituições no âmbito da cultura e da cidadania, das nossas instituições. Antes de tudo, é preciso recordar que a Câmara e a Academia são instituições que duram além do presente. Elas ultrapassam diferentes épocas, conjunturas, governos, sistemas políticos, escolas literárias, tendências de pensamento. A Câmara dos Deputados, prestes a completar 200 anos de atividades. A Academia Brasileira de Letras, com 123 anos, o que não é pouca coisa para um país com 5 séculos de existência. Viram a ascensão, o apogeu, a decadência e a queda de concepções, fórmulas, soluções, agrupamentos e lideranças, quer pelo desgaste natural do tempo, quer, mais positivamente, porque os problemas que os geraram ou polarizaram foram resolvidos. Durando, elas se modificaram, porque a história é puro movimento, embora permanecendo fiéis à sua essência. Essência que é a representação e a participação política da sociedade, num caso, a produção e a disseminação da cultura no outro. Durando, se aperfeiçoaram, porque a experiência acumulada serve para aprimorar o pensamento e a sensibilidade e para refinar os critérios das escolhas. Assim fazendo, cumpriram o destino das instituições enunciado por Montesquieu. Aliás, um dos formuladores da instituição parlamentar, como nós a conhecemos. Os homens criam as instituições e estas, por sua vez, geram novos homens que nelas atuam num processo de aperfeiçoamento constante. Podemos sorrir da ideia de progresso excessivamente otimista embutida na visão do filósofo, mas é inegável, no caso das instituições que hoje se encontram, a contribuição que deram para o Brasil.
Essas notáveis folhas de serviço se explicam pela opção de ambas por 2 compromissos institucionais. O compromisso pelo Brasil, de modo que o país do futuro de Stefan Zweig deixe de ser uma linha do horizonte que se afasta à medida que nos aproximamos e se torne uma realidade presente de um país grande, próspero e, sobretudo, livre e tolerante. O compromisso com o povo e a cidadania, que consiste basicamente no exercício cotidiano, quase banal e naturalizado, dos direitos. Direito à liberdade, o mais fundamental de todos, oxigênio sem o qual a sociedade definha e morre, como morrem as coletividades, tornando-se cinzentas, apáticas e despojadas de esperança. Direito à igualdade, permitindo a todos os membros oportunidades de acesso e meios para a realização de seus objetivos. Direito ao bom governo, expressão medieval, sempre atual, que associa a vida pública ao correto desempenho de seus dirigentes, para que raciocinem com clareza sobre suas escolhas e ajam de acordo com os princípios éticos para o bem comum. Direito à felicidade, esta expectativa otimista do iluminismo, ingênua talvez, de trazer o céu à terra, antecipando da vida eterna para a vida histórica a viabilidade da realização pessoal. É tendo como pano de fundo estes 2 compromissos que a Academia Brasileira de Letras orienta suas atividades e seleciona as opções para a sua programação cultural, que agora será veiculada de maneira mais intensa pela TV Câmara. Elas dizem, antes de tudo, respeito à forma brasileira de produzir cultura. Nosso fundador, Machado de Assis, afirmava que o instinto de nacionalidade de um povo se revela no modo de ver e sentir, tornando-o próprio dele e distinguindo-o dos demais. Esse modo de ver e sentir é a seiva que alimenta o patrimônio comum do povo brasileiro, o faz reconhecido e inspira as suas realizações. Como está na história e se refaz todos os dias, não pode ser algo estático. Vive sempre em transformação criadora, porque somente se enriquece na troca de visões e experiências, não é autofágico. Depende do comércio de ideias, como diziam os iluministas, para se enriquecer. E o nacional intercambia com o regional da nossa cultura e com o universal das demais culturas. Essas atividades da BL priorizam a defesa da língua e o cultivo dos valores literários, como suas congêneres de outras nações. Mas a ABL valoriza também todas as demais expressões culturais e lhes dá guarida no que produz. A velha fórmula de Terêncio sobre nada de humano lhe ser indiferente pode ser honestamente glosada pela academia. Nada do que é cultural nos é indiferente. Isso nos leva à conclusão lógica. O cultural é, pela sua própria constituição, diverso. O respeito à diversidade e, mais que isso, a sua valorização é a garantia da nossa criatividade e nos dá a certeza de que nos sintonizamos com a alma coletiva. Diversidade e, consequentemente, uma atitude pluralista, que não teme, antes estimula o contraditório de posições e a contrastação de ideias, para que as avaliações e escolhas se façam em plena liberdade e com abertura de espírito. Com tais compromissos e tal disposição, creio que posso dizer que a Câmara dos Deputados do Brasil e a Academia Brasileira de Letras, sublinhe-se, instituições centenárias da experiência histórica brasileira, trabalharão juntas para realizar algumas finalidades comuns. Pela cultura brasileira, valorizando o que se produz de mais característico, em especial esse modo brasileiro de ver e sentir na percepção da realidade, na identificação de seus problemas, no equacionamento das suas soluções. Pela educação brasileira, inseparável da cultura como de tudo mais,
inclusive da economia e do exercício do poder, para que a ciência, a arte, o pensamento livre e a reflexão se disseminem e se tornem um hábito natural de nosso comportamento. Pela sociedade brasileira, para que tenhamos um povo mais livre, menos desigual, mais feliz e com mais acesso aos bens culturais. Pela vida política brasileira, para que o maior número possa participar da vida da comunidade, da República, terminando com a tradição negativa apontada pelo cronista Frei Vicente de Salvador há 400 anos, a de que no Brasil o comportamento social não era de república, res pública, mas do exclusivo interesse particular. No trabalho conjunto que desenvolverão, estarão subjacentes como condições absolutamente necessárias aquele pluralismo que nos estimula a empatia pela diferença e a tolerância, que a história demonstrou ser condição determinante para o sucesso ou para o fracasso das nações. Nesse espírito, creio poder interpretar com fidelidade o sentimento da Academia a respeito. A Academia Brasileira de Letras subscreve essa cooperação e, mais adiante, o nosso presidente dirá isso de maneira muito mais completa. A ABL subscreve essa cooperação em mais um procedimento para cumprir o que ensinou Machado de Assis do modo mais sintético possível na sessão em que encerrava o primeiro ano de atividades da instituição. Simplesmente trabalhar pela extensão das ideias humanas. Muito obrigado pela atenção. Presidente Arno Velling, professor, muito obrigado pelos seus ensinamentos, pelas suas palavras aqui nessa sessão de hoje e também nossa admiração e reconhecimento por tudo o que o senhor representa para o país e para a nossa cultura e todos os serviços prestados nesses anos de dedicação ao Brasil. Muito obrigado por enriquecer o nosso evento com a sua presença. Eu queria, antes de passar a palavra ao presidente Marco Lucchesi, agradecer também ao cerimonial da Câmara dos Deputados, que fez também possível a realização desse evento. Todos nós estamos nos adaptando a esse novo normal da pandemia, das sessões virtuais, e fizeram tudo isso com muita agilidade e com muita competência. Obrigado ao cerimonial da Câmara. E agora, para encerrar as participações, eu vou passar a palavra ao presidente da Academia Brasileira de Letras, professor de literatura da Universidade Federal do Rio de Janeiro, poeta, tradutor, filósofo e mais um pouco, ao nosso querido Marco Lucchesi. Presidente, o senhor tem a palavra por 10 minutos, também prorrogáveis, sinta-se à vontade. Boa tarde, queridos amigos, querido deputado Enrico Misasi, pelo seu entusiasmo, pela forma através da qual conduziu todo esse processo, o meu agradecimento público e muitas vezes sublinhado. Cumprimento igualmente a senhora deputada Joyce Hasselmann, cumprimento o Dr. Sérgio Sampaio e a doutora Alessandra Anselmo, dizendo justamente que o deputado Enrico Misasi disse: nós temos na Câmara dos Deputados uma qualidade de servidores absolutamente imprescindível, de tal modo que há uma continuidade e não uma solução de continuidade entre o que uma parte do parlamento acaba realizando e a infraestrutura, o diálogo, o aspecto republicano dessa perspectiva tão bem realizada e desenvolvida pelos membros da Casa, os servidores. De modo especial, a minha saudação a todos aqueles que trabalham com as edições Câmara, a Biblioteca da Câmara dos Deputados. Saúdo o meu querido amigo Arno Velling pelas palavras brilhantes que acabou de pronunciar, associando-se nesse brilhantismo e erudição do deputado Enrico Misasi. E saúdo também, de forma indireta, estando sem estar, mas sem estar,
o presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, com realmente um entusiasmo não pequeno. E, sem sombra de dúvidas, o horizonte da pandemia inspirou, acabou criando inteligências outras, novas formas de sociabilidades como essa, em que, de fato, permite diminuir as distâncias e não deixar de implementar respostas e urgências que se fazem necessárias dentro daquilo que o próprio Arno Welling reclamava como perspectiva republicana. A perspectiva republicana é também essa de envolver e de implicar todas as instituições que, cada qual a seu modo, em seus endereços específicos, não abdicam do diálogo necessário para os que estamos dentro e os que estão fora. Por exemplo, a Academia Brasileira de Letras e a democracia brasileira, ou a Câmara dos Deputados, respondem por isonomia, isegoria, isocracia. Ou, em outras palavras, todos temos o mesmo poder de fala, a mesma capacidade de lei e a mesma capacidade de ocupar os postos específicos que se abrem diante de nossas configurações republicanas, volto a insistir. Esse acordo me é muito caro. Quando busquei, de fato, bati a porta da Câmara, encontrei um entusiasmo enorme por parte de todos e quero sublinhar ainda uma vez mais que não será apenas esta a participação do deputado Enrico e todos os funcionários com os quais conversamos. É importante pensar e desenvolver uma aptidão que se chama, e o Arno Welling muito bem lembrou, essa perspectiva fraterna, solidária, republicana de que somos capazes. A cultura desprovida de um ethos, ela acaba não realizando propriamente aquilo para o qual ela está fadada a crescer e realizar. Isso é uma tradição que já se aplica com a eudaimonia socrática entre os gregos, é anterior a Sócrates, mas encontra em Sócrates uma espinha dorsal luminosa entre a cultura e os estatutos que hoje nós diríamos de emancipação. E toda essa perspectiva socrática, que poderia parecer suficientemente antiga, ou então retomando a ponta com os iluministas, como o próprio Arno Welling lembrava, entre precisão e ironia, dos poderes que precisam estar todos em equilíbrio, o que não significa dizer que devem estar mumificados, paralisados, e que entre eles não existam contrastes, porque os contrastes devem existir, e é por isso que a perspectiva era tripartite, dentro da concepção antiga, a partir da qual ela foi elaborada. Esse diálogo ele precisa ser atravessado por um ethos, esse ethos profundo que dê um direcionamento à cultura. A cultura em si mesma ela não pode ser uma coleção de um eruditismo estéril, que não leve a parte alguma. A cultura, do ponto de vista etimológico, significa cultivo, cultivar a terra. Caro deputado, caro Arno, cara Alessandra, eu visitava no ano passado o Quilombo do Espírito Santo e lá, me apresentando, uma senhora com quase 100 anos de idade, dizia justamente que ela era desprovida de cultura, mas que seu neto, sim, ele ia à escola. Eu disse a essa senhora que não era bem assim exatamente, porque ela tinha, a partir de Cascudo, não é, Arno? A partir de Gilberto Freire, nós sabemos que a tradição é uma forma científica, popular, de compreender o processo. Então, essa senhora sabia, melhor do que todos nós aqui estamos hoje no parlamento, dizer se ia chover ou não. Ela sabia quando era o momento correto de cultivar ou não determinada planta e quando seria bem fazer de cultivar outra semente. Mas que o neto dela também complementava um processo escolar, e que as duas culturas, a erudita e a popular, como dizia o nosso querido Darcy Ribeiro, eram as verdadeiras asas que dariam voo ao pássaro da cultura. Mas hoje mesmo, a Câmara, por exemplo, através do nosso acordo, mandou para as bibliotecas do cárcere mais de 60 envios. Nós temos no Brasil mais de 1000 bibliotecas do cárcere. Nós visitamos essas bibliotecas e nós visitamos e conversamos com os detentos. E nós compreendemos, assim como o Arno dizia, que nada que é humano em Terêncio considero distinto de mim, também digo aos detentos que não há duas humanidades. E me preocupa muito quando eu falo dos detentos hoje, porque nós estamos numa época de Covid e o medo é que determinadas posturas que não sejam suficientemente tolerantes e atravessadas por um ethos de responsabilidade republicana e deixem à margem aqueles que são cidadãos como nós, no momento em que, inclusive, estão a realizar, de acordo com o nosso direito penal, a pena e o processo como um todo.
essa relação com a Câmara tem sido de uma grande riqueza. Nós temos atuado não apenas na comissão científica, na elaboração de alguns livros, prefácios, indicações, mas nós temos trabalhado com comunidades carentes e vulneráveis, distribuindo esses livros. Nós estamos entrando também no processo de a cesta básica com um livro, porque a fome, a geografia da fome de Josué de Castro, que era alguma coisa que tivesse ficado num passado difícil, está voltando com uma grande ferocidade. Nós não podemos oferecer livros para quem tem fome, mas podemos sim incluir na cesta básica um livro que reputamos importante. Estamos também trabalhando com asilos com casas de longa permanência, ou então asilos. Estamos trabalhando também com o Centro de Formação de Enfermagem, porque nós sabemos como e quando, nessa linha de frente, a guerra vai se tornando dramática dos enfermeiros com o combate da Covid. Nós estamos também trabalhando com as terras quilombolas, os descendentes quilombolas. Estamos trabalhando também com aldeias indígenas. Nós recebemos, o presidente da Academia Brasileira de Letras recebeu em Guarani os índios que lá se mostravam, na maior parte deles guaranis de origem, mas falaram de forma bilíngue, porque os direitos linguísticos são inalienáveis, são direitos consagrados na Declaração Universal, direito à terra. Há uma expressão muito bonita na língua russa que diz Izmir, mas o russo, por favor, lá do tempo de Dostoiévski, não? Nas teorias conspiratórias de hoje é até perigoso dizer algumas coisas, mas está consagrado no pan-eslavo, no eslavo antigo. A palavra mir significa paz, mas a palavra mir também significa terra. E aí há uma coincidência, há uma etimologia muito bela que diz terra e paz andam juntas, conjuntas. Este é um país de todos. E Machado de Assis, que aniversariou há 3 dias atrás, ele nos ilumina justamente por essa chave de compreensão que passava essencialmente pela política. Machado frequentava a Câmara dos Deputados, Machado frequentava o Senado, e, aliás, segundo uma determinada interpretação, Machado pensou um pouco no Senado quando construiu a Academia Brasileira de Letras, quando o Senado de outrora era vitalício, quando as práticas se realizavam numa determinada dialética, em que a palavra e a melhor palavra e os melhores argumentos venceriam a disputa. Mas o que a Academia Brasileira de Letras herdou da época de Machado, ou de um espírito machadiano mais amplo, é, de fato, o exercício da tolerância. São muitas gerações que se encontram na academia, cada qual a distribuir uma determinada experiência. Formamos todos, é bem claro, uma comunidade de destino. Assim como também na Câmara dos Deputados nós temos, talvez de uma forma mais ampla, os recortes dessas tantas formas em que a polifonia brasileira é capaz de se manifestar. Eu creio que são 2 casas, como bem lembradas pelo Enrico e pelo Arno. O Enrico, quando dizia o nosso melhor fabbro, que para Dante era Arnaud Daniel, mas que para nós, certamente, é Guimarães Rosa. De Machado a Guimarães Rosa, a Academia Brasileira de Letras viveu essa pluralidade de perspectivas. Era a tese de Nabucco. Não apenas os escritores, sim, deveriam ser escritores, mas aqueles que se destacassem em todas as áreas, que pudessem trazer um grande aporte para tornar mais biodiversa a realização da cultura, da casa, esse prolongamento. Sabe, Arno Velling, muito bem, que, segundo os futurologistas, não aqueles que vêm com bola de cristal, mas os que estudam, os futuristas, o futuro, eles acabam, deputado Enrico, pensando, um deles é Henschel, pensando no fato de que, daqui a pouco, com a descoberta de algumas situações e de um percurso dos linfócitos T com a nanotecnologia, todos nos tornaremos brevemente imortais. Portanto, a Academia Brasileira de Letras terá um grande problema, porque não terá mais espaço, nem a academia, nem a Câmara dos Deputados, nem o planeta, porque todos nós, daqui a 30 ou 50 anos, a questão é continuarmos vivos nesses próximos anos. Essa não é uma piada, é uma verdade estabelecida por 2 autores interessantes. O que eu quero dizer com tudo isso? O que eu quero dizer, simplesmente, é que as casas permanecem, como dizia Arno, e numa perspectiva mais heraclitiana, nós somos Rio, as casas permanecem, mas é preciso hoje, e é por isso que, para mim, esse sentimento do acordo que estabelecemos entre as 2 casas é muito relevante.
A Academia Brasileira de Letras tem nos seus estatutos o cultivo da língua nacional, da literatura. Ela não perdeu em nenhum momento essa atitude, mesmo tendo que fechar suas portas, porque somos todos grupo de risco. E continuamos, porém, de forma virtual, convocando as gerações distintas que compõem a casa a uma possível adesão aos modos e aos meios dessa comunicação tão importante e tão necessária, que hoje representa essa ponte com o comum. Mas o que a academia ganhou nesse último período foi aquilo que ela já veio realizando, e com maior intensidade, elementos solidários e fraternos. A academia começou a desenvolver, ela sempre fez isso, mas agora, é claro, com níveis mais intensos e com uma espessura mais delimitada de trabalhos sociais. Não é tudo o que a academia pode fazer. Aliás, o que a academia faz é muito pouco, com muito esforço, diga-se de passagem, mas ela sinaliza, mais uma vez, e aqui já vou me adiantando para o final, aquele ethos que não se pode perder em momento algum, aquela relação socrática da cultura e da ética indistinguíveis, inseparáveis. Não o colecionismo do erudito. O erudito faz bem em colecionar, mas ele precisa saltar para compreender o processo e se posicionar diante desse processo e não se tornar como que enclausurado de uma desinteligência daquilo que acontece no presente. Nós precisamos do passado. O Brasil, muitas vezes, acabou esquecendo as suas próprias raízes, tão bem lembradas agora pelo acadêmico Arno Velling e pelo deputado Enrico Misassi, mas também pela Alessandra, mostrando a trajetória e o compromisso da televisão. Nós precisamos desse passado, mas nós não podemos viver adictos de futuro, apenas entorpecidos por uma ideia de um futuro que sozinho será capaz de arreglar todas as nossas diferenças. O futuro é uma construção. Essa construção precisa ser convocada, instituída, com vozes plurais, e não será um salvador específico, não será um resultado personalista que será capaz de consolidar o processo republicano em momentos em que a nossa democracia vive em intensidade um pouco baixa, quando não baixíssima. Ninguém será capaz de salvar uma república senão o fortalecimento das próprias instituições. A seiva e o tutano é maior do que aquilo que nós possamos realizar num gesto de um heroísmo à maneira de Carlyle, que poderia explicar a seu tempo muita coisa, ou numa perspectiva de um super-homem nietzschiano tão importante ainda como fato inspirador, muitas vezes é verdade, bem mal interpretado. A República não saberá encontrar, senão através do fortalecimento das suas instituições, a partir da tolerância, da fraternidade, mas de modo especial, a obrigação de republicanizar o tempo todo, continuamente, de modo vigilante, os instrumentos da própria República. Ou, como dizia Boaventura dos Santos, as formas pelas quais a democracia é capaz de depurar os seus instrumentos para se tornar cada vez mais democrática. Termino dizendo uma coisa. Tenho visitado alguns lugares onde vivem jovens encarcerados, em conflito com a lei. Visitei, por exemplo, Bangu 3A, e lá eu encontro deputados, queridos amigos. Claro, li muito Dostoiévski, mas não me iludo, não sou ingênuo, é ambíguo, complexo, tem muitas formas de ser visto. Um santo em Dostoiévski se torna um criminoso e vice-versa, o criminoso tem a sua santidade. Não me iludo com as questões, mas quero dar um testemunho. E ver com indignação tudo aquilo que nós e muitas gerações não fizeram quando aqueles jovens, que sem possibilidade alguma, enveredaram por um caminho que, obviamente, ninguém era obrigado nem sequer enveredar, nem se podia enveredar, mas foi uma escolha difícil. Eu não sei se eu também não teria escolhido o mesmo caminho na falta de tantas condições. Não sou capaz de dizer isso. Não sou capaz de afirmar. Sejamos honestos, sejamos claros. E quando visito, o que eu vejo? Eu vejo em Bangu 3A, segurança máxima, rapazes de 20 anos, 15 portas que abrem e fecham, uma depois da outra. E que eu vejo lá? Um pequeno ateliê. E vejo uma qualidade bastante intensa, bastante fora do comum, além das linhas. E pergunto àqueles jovens, onde vocês aprenderam? E eles disseram, aqui. Como aqui? Desenhos realmente... Por exemplo, me lembro daquela imagem do Afeganistão, aquela afegã da National Geographic, mas um desenho expressionista, claro, com aspectos, alguns, rudimentares, mas outros importantíssimos. Depois me recebem tocando violão e cantando.
e tocam um violão, como se dizia outrora, não é? Com uma grande baixaria, quer dizer, o acompanhamento da mão esquerda altamente elaborado. E eu digo, onde foi que você aprendeu? E esse rapaz de 20 anos, dono de boca de fumo, não sei que crimes ele cometeu, não me interessa saber, não estou lá para julgar quem quer que seja. Ele disse, foi aqui na prisão. E eu saio, deputado Henrico, querido Arno, Alessandra e Sérgio, eu saio de lá muito indignado de ver tudo aquilo que nós não fomos capazes de realizar. O talento desses meninos que encontrou uma forma de empresa, fora da lei, é bem verdade, mas que nunca tiveram escola, mas que quando a escola chegou, e a escola chega apenas para boa parte da nossa população jovem, negra e periférica, na prisão, nós descobrimos aí sim o que significa o livro, que significa essa capacidade de libertação. Quando um encarcerado, um apenado me disse, a literatura, abre aspas, a ele dizendo, é irmã gêmea da liberdade. Isso para nós é um grande estímulo, portanto, eu me sinto muito feliz, muito agradecido de realizar esse acordo, que esse acordo tem um viés, sim, de uma cultura, de defesa da cultura, defesa de valores profundos, mas com a perspectiva da responsabilidade de republicanizar o acesso, de emancipar todos aqueles que não tiveram condições de chegar, tanto os que estão presos, quanto os que estão em outras partes sofrendo. Mas agora é fome. E a fome, vamos fazer isso. A cesta e um livro. E como dizia Dante, no último Canto dos Céus, que é um pouco aquilo que dizia também Guimarães Rosa, não dava para descrever a beleza de Beatriz, porque era tão bela, tão bela. A sua luz impediu Dante de descrever até o mínimo detalhe do rosto de Beatriz. Mas é um rosto tão belo que, pelo fato de não ser pronunciado, torna-se ainda mais belo pelo mistério que a envolve. Assim também como a neblina, a famosa neblina, os olhos de Diadorim. Quer dizer, há um desafio, há uma convocação para esse futuro republicano, generoso, conjugado no feminino, abrangente, que abrace a todas as possibilidades e nos diga que um gesto como o de hoje que estamos realizando, na sua liturgia, no seu aporte simbólico, é um gesto que diz: nós amamos o Brasil, mas amamos todos os brasileiros juntos com o Brasil. Não é um amor abstrato, é um amor de pele, é um amor de face a face, é o amor que faz com que a alteridade dignifique a nossa qualidade civilizatória. Muito bem. Presidente Marco Lucchesi, muito obrigado pelas tuas palavras, por ter sido um entusiasta desta cooperação entre Câmara e Academia desde o início, e também por todo o trabalho que o senhor faz em tudo aquilo que faz com tanto brilhantismo também. E eu só desejo ao senhor o destino do nosso Austrégésilo de Ataíde, que foi presidente da Academia durante 34 anos. Pelo amor de Deus, não queira o meu mal, não queira o meu mal. Estou tratando tão bem o senhor, não, que o senhor me maltrata publicamente assim. É o bem do Brasil. Deixa eu propor agora o seguinte: nós temos aqui o acordo de cooperação, estamos com o presidente Marco Lucchesi com uma versão em suas mãos, e eu queria pedir agora, presidente Lucchesi, que assinasse e nos mostrasse solenemente aqui a assinatura desse aditivo ao acordo, para que depois nós o levássemos ao plenário da Câmara. Mais uma vez, muito obrigado, deputado Henrico. Aqui está recentemente assinado. Muito obrigado. Maravilha. Estou muito feliz. A secretária de comunicação, a deputada Joyce, ainda está nos ouvindo, nos acompanhando? Estou aqui, Henrico. Estou aqui. Deputada, se a senhora puder assinar como uma das testemunhas e nos mostrar também. Já está aqui assinado. Obrigado, Joyce. Assinada a segunda página, rubricada a primeira. Maravilha. Tá aqui. Você quer falar alguma palavra final?
antes da gente levar Não, ela para o presidente? só agradecer e agradecer duplamente pela aula que eu tive com o Marco Lucchesi e com o Arno. Assim, eu confesso para vocês que como é bom participar de uma solenidade como essa, em que a gente fala muito mais de cultura do que daquela política do dia a dia, que eu confesso para os senhores que às vezes cansa e cansa muito. Então, vocês hoje encheram meu coração, assim, deixaram a minha alma mais leve, e eu confesso que eu vou rever essa solenidade para ouvir novamente, senhores. Muito obrigada, Arno, muito obrigada, Marco. Obrigado. Muito obrigado, Joyce. Nós podemos, com certeza, fazer vários desses eventos dessa natureza que nos dão ânimo a todos. E eu também aqui, como testemunha, assinei, não sei onde eu devo mostrar, está aqui assinado como testemunha, o nosso acordo. Bom, eu queria convidar todos vocês agora para acessarem o canal da Câmara dos Deputados no YouTube ou a TV Câmara em TV aberta na televisão, porque eu vou me dirigir imediatamente ao plenário e pedir ao deputado Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que assine e que, eventualmente, fale as palavras que ele achar convenientes, formalizando a assinatura deste instrumento de cooperação. Então, é isso. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, presidente Marco Lucchesi, do presidente também Arno Welling, da secretária de comunicação, deputada Joyce, do diretor-geral Sérgio Sampaio, da diretora da TV Câmara, Alessandra Anselmo, e de todos os que se fizeram presente aqui também, são poucos por causa da pandemia, aqui presencialmente. Eu encerro a sessão, essa cerimônia aqui, e me dirijo imediatamente agradecendo a todos.